Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira e eu estou aqui hoje porque nós sabemos que o ano de 2021 ele foi extremamente recheado de alterações eleitorais e eu não poderia deixar de atualizar vocês quanto a essas mudanças. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo trazendo para vocês de uma compilação de alterações eleitorais, atualizando, portanto, todo o nosso material, ok? Então, são dispositivos que invadem o Código Eleitoral, a Lei das Eleições, a Lei dos Partidos Políticos, emendas constitucionais. Então, são temas relevantes que alteraram o nosso direito eleitoral, ok? Então, só para mostrar para vocês que nós abordaremos aqui os seguintes tópicos hoje. Nós falaremos sobre a PEC do voto impresso, que foi tão discutida neste ano, que é a PEC 135 de 2019, a emenda constitucional número 111 de 2021, duas leis, a Lei 14.208 de 2021 e a Lei 14.211 também de 2021. E uma lei complementar que alterou a Lei Complementar 64 de 90, essa lei é a de número 184 de 2021. Ok? Bom, então nós vamos começar a discutir aqui a respeito de cada uma dessas normas. Importante vocês anotarem aí, pegarem o material de vocês. Não sei se vocês utilizam a lei seca, então quando eu for citar um artigo, você vai lá, faz uma setinha e atualiza o seu material. Tudo bem? Então vamos começar com a PEC 135 de 2019. A gente precisa entender que hoje no Brasil prevalece o voto eletrônico, o voto através de urnas eletrônicas. No entanto, há uma discussão, né, entre grupos que acreditam que essas urnas eletrônicas elas não conseguem trazer de forma fidedigna a realidade do voto do brasileiro. Acreditam que a urna eletrônica ela traz resultados que não atestam a realidade, desconfiam do resultado da urna eletrônica. Dizem que é possível que essa urna eletrônica ela seja invadida e que haja alteração nas eleições, no resultado das eleições. Toda eleição nós temos esse papo. Por isso, eu trago para vocês aqui uma proposta que houve de emenda constitucional 135 de 2019, que trazia no seu texto o seguinte: no processo de votação e apuração das eleições, dos plebiscitos e dos referendos, independentemente do meio empregado para o registro de voto, é obrigatória a expedição de cédulas físicas conferíveis pelo eleitor. Conforme a proposta, as cédulas serão depositadas de forma automática e sem contato manual em urnas indevassáveis, para fins de auditoria. Então a proposta ela trazia o seguinte entendimento: ora, eu quero o voto impresso, mas não é aquele voto impresso que vai imprimir o papel, o eleitor teria o contato e depositaria numa urna como era em cédulas há alguns anos atrás. Alguns não, né? Já tem bastante tempo que a gente vota em urna eletrônica e abandonou as cédulas. Esse voto impresso, ele seria impresso pela urna, só que o eleitor não teria contato com o papel. Seria um dispositivo que mostraria a impressão, ou seja, o eleitor ele atestaria se de fato foi aquilo mesmo que ele votou, e essa urna depositaria automaticamente em uma urna indevassável, que não é possível ali violação, para uma possível conferência futura, né? E aí, o que virou? Essa PEC passou, essa PEC não passou? O que vocês acham? A PEC 135 de 2019 ela foi rejeitada. Ela foi de autoria da Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal. Ela foi arquivada, rejeitada em plenário no dia 10 de agosto de 2021. Olha só, ela precisava, como é proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser votada em 2 turnos
e em cada turno ter aprovação de 3/5 dos membros. No primeiro turno, teve 229 votos sim, 218 não. Por isso, por não alcançar o número mínimo de 308, se eu estiver equivocado, ela foi então rejeitada, porque ela não alcançou o apoiamento já no primeiro turno desse mínimo de 3/5 dos membros. Desta maneira, ela foi arquivada, né? Então, nós não temos a propositura neste ano mais dessa ideia da PEC do voto impresso. Ah, professor, mas pode ser que esse assunto volte? Tudo é possível nesse Brasil, né? Tudo é possível nesse país. Mas até então, o voto impresso caiu por terra. Ok? Bom, nós vamos agora discutir um outro tema, né? O tema que nós vamos tratar é da Emenda Constitucional 111 de 2021. Como vocês já sabem, como se trata de uma emenda à Constituição, uma emenda ela vai alterar dispositivos do próprio texto constitucional e nós tivemos uma série de alterações. Nós vamos começar com um dispositivo que aborda sobre consultas populares. Vamos entender como que funcionam essas consultas populares? Olha só. Insere-se no artigo 14 da Constituição, parágrafo 12, que diz o seguinte: serão realizadas ao mesmo tempo as eleições municipais, então estou falando do município, eleição de municipal, prefeito, vereador, vice, as consultas populares sobre questões locais aprovadas pelas câmaras municipais e encaminhadas à Justiça Eleitoral até 90 dias antes da data das eleições, observados os limites operacionais relativos ao número de quesitos. Então, é possível agora que o município realize consultas populares ao mesmo tempo que estiver acontecendo uma eleição para prefeito, vice-prefeito e vereadores. A Justiça Eleitoral ela precisa ser comunicada até 90 dias antes da data das eleições, por quê? Ela precisa organizar a urna eletrônica, para ser compatível com o que vai ser consultado além da eleição. Então, é importante que haja essa comunicação com a Justiça Eleitoral para esse aperfeiçoamento. Ok? Então, esse foi o primeiro dispositivo inserido. O parágrafo 13 prevê que as manifestações favoráveis e contrárias às questões submetidas às consultas populares ocorrerão durante as campanhas eleitorais sem a utilização de propaganda gratuita no rádio e TV. Então, para não elevar custos de campanha, percebam que todas essas questões que são favoráveis e contrárias às consultas populares, as questões que serão submetidas às consultas populares, elas serão veiculadas durante a campanha eleitoral. Porque imagine, para não ter necessidade de ter um duplo recurso, disponibilização de recurso financeiro, para mostrar para a população, para a sociedade, para aquele município, as questões que estão sendo ali analisadas. Então, é uma forma de aproveitamento, né, durante as campanhas eleitorais para observância dessas manifestações que são favoráveis e contrárias. Ok? Então, isso é o que dispõe o parágrafo 3º. Agora nós vamos falar sobre o próximo tópico da Emenda Constitucional 111, que trata sobre a perda de mandato. A gente sabe que hoje o candidato, quando ele é eleito por um partido, pelo sistema proporcional, o partido político ele é detentor do mandato, não é o candidato, é o partido que comanda aquele mandato, ele que tem aquele mandato, ele que é dono do mandato, não é o candidato. E se porventura hoje vamos imaginar um deputado federal que é filiado a partido X, ele desfilia sem justa causa, ele perde o mandato, exceto nas hipóteses de justa causa que são previstas na lei dos partidos. Só que a Emenda Constitucional 111, ela prevê agora uma outra hipótese em que não haverá perda de mandato. Vamos observar. Olha só. Artigo 17 da Constituição insere o parágrafo 6º, dizendo o seguinte: os deputados federais, estaduais, distritais e vereadores que se desligarem do partido político pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato.
salvo nos casos de anuência do partido, ou seja, de concordância do partido, ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, não computada, em qualquer caso, a migração de partido político para fins de distribuição de recursos do fundo partidário ou de outros fundos públicos e também de acesso gratuito ao rádio e à televisão. É o que nós chamamos de divórcio consensual. O partido aceitou, acatou que aquele candidato diga adeus. Então, se há essa concordância, se há essa anuência, não há o porquê vedar, né, não permitir que esse candidato, na verdade, que esse eleito saia do partido. Aí, nesse caso, ele não vai perder o mandato. Ok? Então, a anuência do partido, a concordância do partido é uma outra situação que permite, então, esse desvínculo com o partido político, sem que haja perda de mandato. Entendido? Avançando. Sobre data de posse, olha que legal. A gente sabe que 1º de janeiro é uma data de posse dos chefes do Poder Executivo, como presidente da República, governador de estado. Só que agora essa emenda constitucional, ela altera a data de posse desses chefes do Poder Executivo. Vamos ver como que fica agora. Olha só. Artigo 28 da Constituição prevê que a eleição do governador e do vice terá um mandato de 4 anos. Isso a gente já sabe. Realiza-se no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do término do mandato dos seus antecessores, e a posse ocorrerá em 6 de janeiro do ano subsequente. Então, governador e vice agora toma posse em 6 de janeiro. Bacana. O presidente, também o mandato é de 4 anos, e terá início em 5 de janeiro do ano seguinte ao da eleição. O artigo 4º dessa emenda prevê que o presidente, governadores eleitos em 2022, eles vão tomar posse em 1º de janeiro de 2023. E os seus mandatos durarão até a posse dos seus sucessores, em 5 e 6 de janeiro de 2027. Por quê? Seria até 1º de janeiro de 2027, os eleitos do ano que vem. Mas, a partir de 2026, a posse do presidente acontecerá dia 5 de janeiro. E a posse do governador e do vice, 6. Por isso que os mandatos dos eleitos do ano que vem, presidente, governadores, vai até 5 e 6 de janeiro de 2027, respectivamente, por conta desta alteração da data de posse. Alterou-se aqui a data da posse. Ok? 5 para presidente, 6 para governador. Anotou aí? Hã? Sim? Então vamos continuar. Próximo tópico. Candidatas mulheres ou candidatos negros. O que é isso, professor? É o seguinte, pessoal. A gente sabe que a participação da mulher na política no Brasil ainda é muito pequena, muito baixa comparada a outras democracias. A gente não consegue passar dos 15% aqui em cada uma das casas, Câmara e Senado. Quiçá também a questão das candidaturas de negros e negras. Então, para incentivar essa participação feminina e também a participação de negros e negras, olha o dispositivo que foi inserido pela emenda 111. Para fins de distribuição entre os partidos políticos dos recursos do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha Eleitoral, que é o fundão eleitoral, vamos anotar aqui, fundão eleitoral, os votos dados a candidatas mulheres ou a candidatos negros para a Câmara dos Deputados nas eleições realizadas de 2022 a 2030 serão contados em dobro. Então, valerá esse dispositivo para 2022, 2026, 2030, para 3 eleições presidenciais.
3 eleições gerais. Veja que tem caráter, então, limitado, transitório, para que nós consigamos aí aumentar esse percentual de participação. E veja, não é que o voto vale por 2. O voto por um candidato, se eu votar no João, que é negro, ele vai ter 2 votos? Não. É para fins de distribuição de recursos financeiros do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha. Não confunda. É para receber mais dinheiro, para incentivar essa participação. Não que o voto do eleitor vale 2 pontos, vamos dizer assim, na contagem de votos. É para fins de distribuição de recursos. Veja que é um dispositivo, então, de caráter transitório. Ok? Muito bem. A contagem em dobro de votos somente se aplica uma única vez. Importante ressaltar isso do parágrafo 1. Certo? Bom, então esses foram os dispositivos da Emenda Constitucional 111. Agora eu quero tratar sobre uma outra lei, que é a Lei número 14.208 de 2021, que trata sobre federações de partidos políticos. Professor, mas o que é isso? A Emenda Constitucional, vou até voltar aqui na telinha, né? Porque a Emenda Constitucional 97 de 2017, o que ela fez? Ela proibiu coligações proporcionais. Certo? Com isso, criou-se aqui um problema, porque essa própria emenda ela cria uma cláusula de barreira dizendo que se aquele partido ele não conseguir alcançar um número de representantes na Casa Legislativa, ele não vai conseguir sobreviver, ele não vai ter acesso a recursos do fundo partidário, não vai ter acesso a recursos, a propaganda, acesso gratuito ao rádio e TV. Veja, foi firmada com a Emenda Constitucional 97 a morte das minorias dos partidos pequenos. Então, com essa vedação, surge uma proposta de criar uma federação partidária, que difere das coligações da seguinte maneira. A coligação proporcional era somente para a eleição. Acabava ali a eleição, os partidos, cada um ia para um canto. Na federação, não. Na federação, vamos ter uma união de partidos políticos que vai durar uma legislatura. Então, vai ser um casamento duradouro, vamos dizer semi-duradouro. Vamos entender como que funciona essa federação? Então, altera-se a lei dos partidos, acrescentando-se o artigo 11A, dizendo que 2 ou mais partidos políticos poderão se reunir em federação, a qual, após a sua constituição e respectivo registro perante o TSE, então precisa desse registro junto ao TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Funciona como um único partido político. Todas as regras que se referem, que atingem os partidos, obviamente, atingirão a federação de partidos. Todas as regras que tratam sobre funcionamento parlamentar, todas as regras que tratam sobre fidelidade partidária. Ok? Assegura-se a preservação da identidade e da autonomia dos partidos integrantes de federação. Uma das características dos partidos é a sua autonomia. Isso não seria ferido. O partido, mesmo pertencendo a uma federação, não perderia essa característica de autonomia partidária. Ok? Pois bem. A criação de federação obedece a algumas regras. Quais são as regrinhas? A primeira, que ela vai ter que ser integrada por partidos com registro definitivo no TSE. Tem partidos que estão em processo de registro. Esses podem criar federação? Óbvio que não. Eles precisam, então, já estarem registrados junto ao TSE para pertencerem. Esses partidos têm que permanecer filiados a essa federação por no mínimo 4 anos. Então, nós temos um período aqui obrigatório de permanência de federação por no mínimo 4 anos. Isso aqui é um ponto muito importante para a prova, hein? Para futuras provas. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Tá? Então,
Quando que são realizadas as convenções? Entre os dias 20 de julho a 5 de agosto. Até o período final, 5 de agosto, é o prazo que a lei conferiu para formar essas federações partidárias. Então precisa seguir esse prazo, até o prazo final de convenção. A federação terá abrangência nacional e o seu registro será encaminhado ao TSE. Bem, professor, e se descumprir o disposto no inciso 2º do parágrafo 3º? Voltando aqui, o inciso 2º fala sobre o período mínimo de 4 anos. O que a lei prevê? Alguma sanção, professor? Ah, sim. Se houver o descumprimento, acarreta ao partido vedação de ingressar em uma federação, de celebrar coligação majoritária, que ainda é a permitida, nas 2 eleições seguintes. Perigoso isso, hein? E até completar o prazo mínimo remanescente de utilizar o fundo partidário. Então, se a previsão era de 4 anos para a federação, cumpriu 3, saiu faltando 1 ano, não pode entrar em nova federação nem formar coligação nas 2 eleições seguintes, e no período de 1 ano que ficou faltando para cumprir a federação, não vai receber recursos do fundo partidário. Xiii! Perigo, hein? Na hipótese de desligamento de 1 ou mais partidos, a federação continuará em funcionamento até a eleição seguinte, desde que nela permaneçam 2 ou mais partidos. Por quê? Uma federação ela é formada por quantos partidos? 2 ou mais. Se eu tenho uma federação com 4 partidos, um sai, essa federação deixará de existir? Não, ela continua existindo normalmente, não porque houve a saída de um partido. Aquele partido vai sofrer sanção? Vai, mas a federação não é prejudicada, tá? O pedido de registro de federação de partidos encaminhado ao TSE vai ser acompanhado dos seguintes documentos: cópia da resolução tomada pela maioria absoluta dos votos dos órgãos de deliberação nacional de cada um dos partidos que integram a federação. 2. Cópia do programa e do estatuto comuns da federação constituída. 3. Ata de eleição do órgão de direção nacional da federação. Todos esses documentos precisam compor esse registro de federação. Tá bom? O estatuto de que trata o inciso 2º do parágrafo 6º, então vejam, cópia do programa e do estatuto comuns. Eu estou falando de um estatuto único da federação, com certeza deve ter criado, né? Definirá as regras para a composição da lista da federação para as eleições proporcionais. Aplicam-se à federação de partidos todas as normas que regem as atividades dos partidos políticos no que diz respeito às eleições, inclusive no que se refere à escolha e registro de candidatos para as eleições majoritárias e proporcionais, arrecadação e aplicação de recursos em campanhas eleitorais, propaganda, contagem de votos, obtenção de cadeiras, prestação de contas, convocação de suplentes, para não chegar e falar o seguinte: ah não, essa regra não se aplica para a federação. Ah, essa outra regra não se aplica à federação. Veja que o legislador não quis abrir brecha. Todas as regrinhas se aplicam às federações como se aplicam aos partidos, tá? Perderá o mandato o detentor de cargo eletivo que se desfiliar sem justa causa de partido que integra a federação. Lembrando, a federação é um conjunto de partidos, da mesma forma que um partido isolado. Só vai ser um conjunto ali de partidos, tá? Ah, bom. Então, essa é a ideia de federação, que nós precisamos ter muita atenção. Agora nós vamos para um outro tópico. A Lei Complementar 184 de 2021, que altera a Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades. Então, vou esperar você pegar aí a sua Lei Complementar 64. Nós vamos atualizar uma linha. Bem tranquila essa alteração. Pegou aí? Ok? Então, vamos lá. O que diz a Lei Complementar 184 de 2021?
Ela vai alterar o artigo 1º, inciso 1º, a linha G. Procura aí. Ela vai excluir de incidência de inelegibilidade, então não será mais inelegível, os responsáveis que tenham tido as suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e com condenação exclusiva ao pagamento de multa. Mas para isso a gente precisa entender, pessoal, o que diz o artigo 1º, inciso 1º, a linha G. Então eu fui lá, peguei o artigo 1º, inciso 1º, a linha G, que dizia assim: os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, para as eleições que se realizarem nos 8 anos subsequentes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o disposto no inciso 2º do artigo 71 da Constituição, a todos os ordenadores de despesa, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição. Bom, o que nós precisamos entender? Que agora vão ser retirados dessa inelegibilidade aquele que teve as suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e que houve condenação só de multa. Se houve a condenação só de multa, não se aplica mais essa inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha G. Ok? Então, foi inserido o parágrafo 4º-A no artigo 1º, que diz o seguinte, que a inelegibilidade da linha G do inciso 1º, deixa eu colocar aqui para vocês, não se aplica aos responsáveis que tenham tido suas contas julgadas irregulares, sem imputação de débito e sancionados exclusivamente com pagamento de multa. Não mais, então, serão considerados inelegíveis. Entendido? Ficou claro? Sim? Posso avançar? Nós vamos agora partir para a última lei de 2021, alterando os nossos regramentos eleitorais, que é a lei número 14.211 de 2021. O que eu quero antecipar para vocês sobre essa lei? Vocês perceberam que não tem mais coligação proporcional, caiu por terra. Só que o Código Eleitoral, Lei das Eleições, vários dispositivos traziam ainda partidos ou coligações proporcionais. Não existe mais coligações. Então essa lei trouxe mudanças significativas em alguns pontos que nós vamos trabalhar, mas o principal foi retirar a terminologia coligações, aonde que envolve coligações proporcionais. Tá bom? Então vamos lá. Lei 14.211, ela traz para nós no Código Eleitoral o artigo 23A. E o que diz o artigo 23A que a gente precisa agora ter muito cuidado para as provas futuras? Diz que a competência normativa regulamentar prevista no parágrafo único do artigo 1º e no inciso 9º do artigo 23 do Código Eleitoral restringe-se a matérias especificamente autorizadas em lei, sendo vedado ao TSE tratar de matéria relativa à organização dos partidos. Gente, o partido político, ele tem a sua autonomia, tem a sua liberdade partidária. O TSE vai poder intrometer nos assuntos dos partidos? Agora nós temos um dispositivo que trata claramente, expressamente, que não. Veja, por mais que o TSE possui poder regulamentar, normativo, de estabelecer resoluções, ele não vai poder invadir no que tange à organização dos partidos políticos. Essa é a ideia do artigo 23A. Portanto,
Por mais que haja uma competência normativa, o TSE não vai poder tratar de matérias relativas à organização dos partidos políticos. Ok? Muito bem. Agora o artigo 91, parágrafo 3º do Código. É facultado aos partidos celebrar coligações no registro de candidatos às eleições majoritárias. Olha, por que eu taxei coligações? Só para vocês entenderem que o foco aqui é coligações. Só que é permitido agora só para as eleições majoritárias. Permitia-se antes para as eleições proporcionais. Só que os nossos textos não estavam alterados. Então, por isso, essa importância dessa lei para, de fato, regularizar os nossos dispositivos. Tá bom? Avançando, artigo 107. Veja que o artigo 107 ele trata sobre cálculos de vagas de quociente eleitoral e quociente partidário. Só que no sistema proporcional, que é onde nós adotamos esses cálculos, não é mais possível coligação. Então agora o artigo 107 diz que determina-se para cada partido o quociente partidário, dividindo-se pelo quociente eleitoral o número de votos válidos dados sob a mesma legenda, desprezada a fração. Então não tem mais coligação aqui no Código Eleitoral quando se tratar de sistema proporcional. Artigo 108 da mesma forma, né? Que fala sobre a votação nominal mínima na primeira distribuição de vagas. O candidato ele precisa ter alcançado pelo menos 10% do quociente eleitoral para conquistar a vaga naquela primeira distribuição. Não estou falando de sobras ainda, porque no que tange a sobras, nós tivemos mudança que eu já vou falar para vocês. Então aqui mais uma vez foi uniformização de texto. O artigo 109 trata sobre a questão das sobras. Então fez a primeira distribuição, sobrou vaga, a gente tem que dividir o número de votos válidos atribuídos a cada partido, não tem mais coligação, pelo número de lugares por ele obtido, mais um, porque esse dispositivo ele tinha até sido apreciado pelo STF, declarado parcialmente irregular, inconstitucional, só que agora o texto está de acordo com esse entendimento do STF. Para distribuir sobras, eu pego o número de votos que foi atribuído ao partido, divido pelo número de vagas que ele já alcançou, mais um, né? E vou ver ali quais partidos alcançaram as maiores médias. Então, se eu tenho 2 vagas para distribuir nas sobras, faço a primeira distribuição, o que alcançou a maior média tem direito a essa primeira vaga. Repito a operação, esse outro partido que alcançou a maior média tem direito a outra vaga. Tem até um vídeo no meu canal do YouTube sobre o cálculo do sistema proporcional. Você pode consultar para entender como que isso é realizado, tá? Continuando. Quando não houver mais partidos, tira as coligações. Com candidatos que atendam às 2 exigências do inciso 1º, as cadeiras serão distribuídas aos partidos que apresentarem as maiores médias. O preenchimento dos lugares com que cada partido ou coligação for contemplado será feito segundo a ordem de votação recebida por seus candidatos. Então, lá dentro do partido, quem vai ter direito à vaga? Aquele que alcançou o maior número de votos, né? Que não tenha preenchido a cadeira naquela primeira distribuição, né? Então, sempre eu vou privilegiar os mais votados. Só que agora tem um problema. Nas sobras, o candidato, na distribuição de sobras, não são todos os partidos que participam da distribuição. Antes era assim, na primeira distribuição, só os que alcançaram o quociente eleitoral. Na sobra, todos participavam. Agora não, para participar da distribuição de sobras, olha o regramento que nós tivemos. É a regra do 80-20. Poderão concorrer à distribuição dos lugares todos os partidos que participaram do pleito. Mas vejam só, desde que tenham obtido pelo menos 80% do quociente eleitoral e os candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% desse quociente. É a regrinha do 80-20. Na distribuição de sobras,
para os partidos participarem, tem que alcançar pelo menos 80% do quociente eleitoral e o candidato, para conseguir preencher a cadeira, ter pelo menos 20% dos votos, 20% do quociente. Então, ele precisa alcançar um número de votos que corresponda a, no mínimo, 20% desse quociente. Entendido? Bom, artigo 111. Se nenhum partido alcançar o quociente eleitoral, considerar-se-ão eleitos, até serem preenchidos todos os lugares, os candidatos mais votados. Essa é a última regrinha, né? Olha, ninguém alcançou o quociente eleitoral. E aí, não vai preencher as cadeiras? Vai. Então, eu vou obedecer qual regra? A regra dos candidatos mais votados. Tá bom? A lei das eleições, ela também foi uniformizada, né? Dizendo que pode os partidos políticos celebrar coligações, mas somente para eleição majoritária, tá? O artigo 10 da lei das eleições diz que cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa e Assembleias Legislativas e câmaras municipais, no total de até 100% do número de lugares a preencher mais um. Antes, tinha aquele negócio, 150%, 200%, se o município tinha tantos eleitores, não tem isso mais não. Agora os partidos, como não tem mais coligação proporcional, no sistema proporcional vai poder registrar até 100% do número de lugares a preencher. Mais um. Tem que somar mais um. Então vai ser o número que você alcançar nessa multiplicação de até 100% e soma mais um. É o número de candidatos que pode aquele partido político registrar na candidatura. Tá bom? O inciso 1º, então, foi revogado, o 2º também, o parágrafo 6º, parágrafo 7º. Artigo 15, parágrafo 3º. Os candidatos de coligações majoritárias serão registrados com o número de legenda do respectivo partido. Óbvio, né? Se é um candidato a presidente, o número dele vai ser o número do partido, governador, prefeito, tá? O que difere é no sistema proporcional, que tem um número de dígitos maior, mas não é tema do nosso encontro de hoje. Por fim, pessoal, nós temos o artigo número 46, inciso 2º, parágrafo 5º, e o artigo 47, parágrafo 2º. Aqui, basicamente, nós temos a questão de coligações, né? De desdobrar o texto, adequar o texto à temática das vedações às coligações proporcionais. Não tivemos alterações significativas aqui, então onde tinha coligações proporcionais foi retirado, então o texto ele foi embelezado, vamos dizer assim, em prol da emenda constitucional 97. Mas vamos ler, né? Inciso 2º do artigo 46. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitando a proporção de homens e mulheres, ou seja, no mínimo 30%, no máximo 70% de candidaturas de cada gênero. Para os debates que se realizarem no primeiro turno, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Tá? E o artigo 47, parágrafo 2º, diz que 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos. Ah, professor, mas o que traz esse dispositivo? O que o senhor está tratando aqui? Olha só, pessoal, quando eu falo do artigo 47, eu estou falando sobre a propaganda no rádio e na televisão, né, a distribuição específica do tempo. Então, o artigo 47, lá no parágrafo 2º agora, quando ele fala sobre os horários de propaganda, alguns critérios precisam ser obedecidos. Então, essa lei 14.211, ela melhora o texto quanto às coligações proporcionais, né, dizendo que agora só coligações para as eleições majoritárias, 90% do tempo ele é distribuído proporcionalmente, levando em consideração
o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que integrem a coligação para as eleições majoritárias. Tudo bem? E assim eu apresentei para vocês aqui praticamente não, todas as alterações relevantes de direito eleitoral neste ano de 2021, ok? Há uma discussão sobre showmício que está sendo discutida no STF, mas isso fica para um outro momento, trazendo dispositivos para vocês. Eu quero agradecer, se você não me segue no Instagram, @professorbrunoeleitoral. Um grande abraço e até mais.